Como vocês estão? Bom, como prometido, estou aqui hoje para compartilhar com vocês, né, o início dessa fase agora, dessa decisão de compartilhar com vocês um pouquinho da minha jornada aqui na Argentina, um pouquinho das minhas mudanças, do que eu venho vivendo, do que eu tenho aprendido principalmente, que eu acho que é minha principal intenção aqui, é compartilhar com vocês um pouquinho dos meus aprendizados, e que isso possa servir a vocês, que isso possa ajudá-los a ter clareza, ter mais clareza, que isso possa ser uma troca, não é mesmo? Porque eu tô aqui agora, abrindo para vocês a minha vulnerabilidade, porque eu acho que pode ser útil, porque eu acho que pode ajudar vocês, mas isso não é unilateral. Eu espero também que essa jornada possa me ensinar muito, que nós possamos enriquecermos e aprendermos, crescer, né, juntos, tudo bem? Então, eu queria contar um pouquinho pra vocês como foi esse processo no início, tá legal? Quando eu decidi, na verdade levou mais ou menos um ano, desde que a ideia de vir pra cá, a fazer medicina aqui, fosse concretizada, de fato, na minha vida. Quando a minha mãe começou a falar disso, ela começou a falar, mas eu tinha muita resistência em vir pra cá. Eu não queria, confesso. E então, foi todo um processo ali pra essa ideia nascer dentro do meu coração, pra eu aceitar isso como possibilidade, como um caminho viável. E quando eu finalmente decidi vir pra Argentina, veio muita coisa, muita informação nova junto com essa decisão, né? Então eu percebi que pela primeira vez eu estaria longe da minha família. Eu percebi que pela primeira vez eu estaria responsável por mim, pela minha vida, né? Eu percebi que eu iria assumir um nível de responsabilidade nunca antes assumido. E, bom, aí veio o primeiro grande aprendizado, né? Toda mudança gera resistência. Eu criei uma resistência com essa mudança. E essa resistência veio em forma de medo. Eu passei a ter medo, muito medo. Nossa, eu fiquei apavorada com a ideia de vir pra cá. Não necessariamente de vir, mas de vir e não dar conta do recado. Exatamente. Eu fiquei com medo de falhar. Eu fiquei com medo de dar errado. Eu fiquei com medo de não conseguir. Eu fiquei com medo de fracassar. Veja isso. Quantos anos a menina tem. Mas eu fiquei com medo. Era uma coisa importante naquele momento pra mim, sabe? Uma realidade que eu nunca vivi antes. E então eu fiquei com muito medo daquilo. Eu falei, meu Deus, e se eu for e não conseguir? E se eu for e não for o que eu quero? E se eu for, eu não posso voltar. Tá sendo um investido, sabe? É um investimento alto agora. Nessa minha realidade é alto, é quase que impossível. Então eu não posso falhar, não posso dar errado. Eu tenho que dar certo, eu tenho que fazer melhor, assim. Esse era o meu pensamento. E diante dessa dor, desse desconforto que eu tava sentindo, no contexto dessa decisão tomada, eu comecei a me sabotar. E aí, lembrando e refletindo aqui com vocês, quero deixar claro que a sabotagem é um mecanismo de defesa inconsciente, tudo bem? Então, tudo que eu vou trazer pra vocês de informação aqui são informações que eu processei elas depois que eu passei o que eu passei. Então, é um aprendizado que eu parei pra olhar o que aconteceu lá atrás e ao analisar, eu tirei isso de novo, isso de informação, tudo bem? Então, veja, diante daquela resistência, daquele medo, daquele pavor, pânico que eu tava sentindo de não conseguir dar certo sozinha, e incrível, né? Porque ao mesmo tempo que eu tava sentindo isso, eu também tava sentindo uma necessidade gigantesca de algo que me desafiasse, de algo maior que eu mesma. Eu tava precisando, eu pensava, gente, eu quero crescer, eu sinto que eu posso crescer, eu sinto que eu posso ser maior do que eu sou agora, eu sinto que eu posso ser melhor do que eu sou agora, eu sinto que eu posso aprender, eu tenho capacidade, eu tenho potencial, eu consigo. Mas agora, nesse ambiente que eu não estou fazendo isso, porque a sensação é de que o lugar que eu estava pequeno para mim.
Por que tava pequeno? Porque já não tava mais desafiando. Era um ambiente familiar, era um ambiente conhecido, era um ambiente seguro, portanto, confortável, passível de acomodação. Guarda essa informação. Bom, processando todas aquelas informações, tentando processar aquilo, vivendo com aquele... Todas as vezes que minha mãe vinha falar comigo, Mari, agora qual é o próximo passo pra gente te mandar pra Argentina? E ela tava toda animada, sabe? Sem nenhum tipo de medo, ou aparentemente ela não tinha nenhuma resistência com a minha mudança. Ao contrário, ela desejava isso. Enquanto ela estava assim, eu estava, meu Deus do céu, temerosa. E se der errado? E se eu não conseguir? E se eu não der conta do recado? Então, inconscientemente, eu passei a não tomar o meu remédio. Ou melhor, eu deixei de tomar o meu remédio. Deixar de tomar o meu remédio foi uma decisão consciente, foi uma decisão ativa. Eu simplesmente parei de tomá-lo. No entanto, o que estava escondido por trás daquela decisão era que, para mim, era muito mais fácil admitir que eu não fui para a Argentina, que eu não tentei essa nova opção, essa nova oportunidade, porque eu não pude, dada a minha condição de enferma, dada a minha condição de que tenho uma doença genética. Era muito mais fácil para mim, porque não ia ser minha responsabilidade, uma vez que a manifestação da doença não estava no meu controle. Mas o cuidado e a prevenção, sim. Então, por isso que foi uma sabotagem. Por isso que eu percebi que eu tava ali me sabotando. Porque pra mim era muito mais fácil eu permanecer, apesar das dificuldades, acomodada numa dor que eu já conhecia. Era muito mais tranquilo. Aquela dor, apesar de dolorosa, apesar de desafiadora, apesar de possivelmente fatal, eu conhecia ela, já não me dava mais medo. Então, e aquela realidade, aquela oportunidade, aquela mudança possível ali, ela era desconhecida pra mim. Eu não sabia o que ela me traria de novo, o que ela me traria de bom, o que ela me traria de ruim. Eu não tinha a menor ideia e controle do que estava por vir. Portanto, eu simplesmente, inconscientemente, me sabotei, usando a doença como um artifício para justificar a minha passividade diante daquela oportunidade. Justificar eu não ir, eu não tentar, eu não fazer, eu não correr o risco diante daquela nova oportunidade. E então eu fui hospitalizada, né, depois de 4 meses, sem tomar o meu remédio. E como eu já comentei aqui com vocês, só para contextualizar para quem caiu de paraquedas nesse vídeo, eu tenho uma anemia falciforme. E por conta da doença eu já superei, já passei por vários desafios de dor. Já fiquei muito tempo internada, né? Praticamente os meus 20 primeiros anos foram dentro de um hospital. Só que a medicina evoluiu e hoje tem um remédio que eu tomo, eu faço uso dele para tratamento, para prevenção, para um aumento da qualidade de vida que eu posso ter. Isso tanto para mim como para qualquer outro paciente de anemia falciforme. Então, veja, tudo que eu precisava fazer era me cuidar. E eu já havia superado isso, eu já havia passado por um processo, inclusive no vídeo anterior eu falo mais profundamente sobre como foi que eu amadureci essa ideia de tomar o meu remédio. Tomar o remédio pra mim é uma, como falo, é uma materialização de um tratado que eu tenho com a vida que eu tô construindo. Então, todas as vezes que eu tomo meu remédio, eu estou me cuidando, porque eu quero gozar de uma vida boa. Porque eu quero gozar de uma vida onde eu realizo os meus sonhos, vivencio as experiências que eu desejo. É isso. E deixar de fazer, deixar de cumprir com esse tratado era uma sabotagem, porque diante de mim estava uma decisão. O desconforto que eu precisava passar. O preço que eu precisava pagar para viver a vida que eu queria viver. E aquilo foi assustador.
porque eu não sabia qual era a dimensão, qual era o tamanho e muito menos tinha controle sobre isso. Portanto, depois de 4 meses sem tomar o meu remédio, eu fui hospitalizada. Cheguei no hospital com muita dor, cheia de culpa, porque eu não havia tomado o meu remédio. E porque eu não havia tomado meu remédio agora, não só eu estava sofrendo, mas a minha mãe também, a minha família, a minha avó, os meus tios, o meu pai, os meus irmãos. E tava todo mundo desconfortável com aquela situação, todo mundo temeroso, tanto quanto eu. Porque é uma mudança muito boa, desafiadora, mas com perspectivas boas, sabe? De meu Deus, você vai fazer um intercâmbio no estrangeiro. Isso é uma coisa nova, é uma coisa muito boa. E ali eu estava ali, sujeita àquela situação de dor, dentro de um hospital, na UTI, fui parar na UTI, e tudo porque, na minha cabeça, ir para o hospital era muito mais justificável, né? Era a justificativa perfeita que eu tinha para não seguir em frente. E, bom, lá no hospital, dentro daquela experiência de internação, eu percebi outras coisas importantes. Primeiro que, na vida adulta, as suas lutas são suas. Ponto. Quando você crescer é isso, é você assumir a autonomia pelas dificuldades que você passa. Você assumir a autonomia pelos desafios que você enfrenta na sua realidade. É o preço que você precisa pagar para se tornar a pessoa que você precisa se tornar para viver aquilo que sonha e deseja. Então, por isso que só você pode assumir esse risco. Por isso que só você pode assumir a autonomia dos riscos, das consequências, das escolhas que você toma. Porque as escolhas que você toma, estando alinhada com a vida que você está construindo, as consequências delas são necessárias para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento naquilo que você quer viver. Entende? Então, quando eu cheguei lá, eu percebi e falei, gente, as minhas lutas agora são minhas. E mais do que isso, estando lá naquele hospital novamente, eu percebi que eu já não pertencia mais àquele lugar. Fiquei, meu Deus, mas o que eu tô fazendo aqui? Eu não pertenço mais a esse lugar. Esse desafio aqui é um desafio superado. Eu aprendi a tomar meu remédio, eu aprendi a me cuidar. Os próprios médicos constatavam isso. Eles falavam, mas eu não te vejo muito aqui. Tem outros pacientes com a mesma doença que internam frequentemente, mas por não tomar o remédio. Agora você quase não interna. Ou seja, você tá tomando seu remédio, tá aqui nos exames, consta que você tá tomando o remédio. Por que você tá aqui? E eu ficava, exatamente, a minha pergunta é a pergunta que eu tô fazendo pra mim desde que eu cheguei, desde que eu comecei a sentir essa dor. Meu Deus, por que eu tô indo pro hospital novamente? Veja, o aprendizado, ele veio agora. Naquela hora eu não tinha essas informações. Naquela hora eu sabia que eu tava sentindo dor e precisava de remédio. Naquela hora eu sabia que eu tava sentindo culpada. Culpada por não ter tomado meu remédio, culpada por estar fazendo a minha mãe sofrer de novo. Eu tava sentindo culpada por estar me fazendo sentir dor de novo. Eu tava me sentindo culpada por não ter sido responsável, por não ter feito uma coisa tão simples que eu já havia aprendido e eu simplesmente não fiz. Eu tinha culpa, aquela culpa estava dentro de mim naquele momento. E eu ainda olhava para aquele ambiente e pensava, eu não pertenço mais a esse lugar. Eu não pertenço mais. Resistir ao novo é natural, mas acomodar-se numa dor antiga também é. E era exatamente o que eu fazia naquele momento. Eu conhecia aquelas dores que pra mim são físicas. Pra você, as suas dores podem não ser dores físicas, podem ser o desconforto de um desafio diário. Isso também é dor, tá bom? Tudo aquilo que desconforta, tudo aquilo que tira da ordem, sabe, que dói, é uma dor, uma mudança, o novo, o desconhecido, o possível, né, as milhões de possibilidades, não sei, o medo, é uma dor. Então veja, só que pra mim, ela se manifestava
fisicamente. E eu conhecia ela. Eu a conhecia. E como eu a conhecia, ela não me dava medo. Por ela não me dar medo, foi melhor naquele momento em que eu estava diante de uma dor que eu não conhecia. Por isso que eu me acomodei. Eu estava resistente naquele momento e claramente acomodada no conhecido. Eu percebi também que a minha mente, ela era forte. Por isso que eu parei de tomar meu remédio. Naquele momento, era exatamente, inclusive, é uma coisa que eu verbalizei para minha família. Não, mas mamãe, eu achava que eu tava forte, que portanto não precisava mais tomar o remédio. Eu sou forte diante dessa doença. Essa doença não me mata, ela não me limita mais aqui dentro. Por isso que eu simplesmente não tomei o meu remédio. Porque eu pensei que eu já tava forte, que eu, portanto, não precisava dele mais. Mas não era assim. A minha mente é forte, ela tá cheia de vida, de vitalidade. Ela tá cheia de possibilidades, de sonhos, de mecanismos de crescimento. Tá cheia de vontade de crescer, de fazer, de romper, de quebrar, de fazer de novo, de construir, de viver, de experimentar. Mas o meu corpo ele não acompanha a minha mente. Por isso que eu preciso de cuidados práticos, sabe? Cuidados no dia a dia, para que eu consiga alinhar a minha mente com o meu corpo. E fazer isso não é me limitar à minha enfermidade, não é me limitar aos meus desafios. Eu cito a doença aqui porque era o meu desafio, era o desafio que eu estava vivenciando. Mas o que é que tá te desafiando agora, que você, ao invés de usá-lo para crescer, ou ao invés de simplesmente pensar, será que não é algo que eu posso trocar por um desafio que eu realmente não conheço e vai de verdade, eficientemente me fazer crescer? Porque é o que eu tava tendo ali naquele momento. Era algo físico. E veja que eu tô aqui há 1 ano e pouco mais de 1 mês. E até hoje eu não senti uma única dor física. Porque os desafios que eu assumi quando eu cheguei aqui, e eu vou falar sobre isso em outros vídeos com vocês, foram desafios necessários para eu crescer e me aproximar cada vez mais da vida que eu quero viver. Os desafios físicos já haviam sido superados. Esses agora são novos desafios. São os que eu preciso de fato para crescer mais, para crescer o quanto eu consigo, o quanto eu posso, o quanto eu quero. E naquele momento eu pude perceber que assumir para mim que o meu corpo não era tão forte quanto a minha mente, não era me limitar àquele desafio. Não. Era conscientemente usar de artifícios práticos na minha vida para ir mais rápido. Porque uma vez que eu entendo e assumo isso pra mim, eu posso resolver isso de modo prático. Se eu não tivesse percebido que o meu corpo não acompanha a minha mente, que a minha mente ela tá viva e ela tá ilimitada, sabe? E o meu corpo não necessariamente, eu nunca ia conseguir, eu ia ficar a minha vida inteira pensando, mas eu consigo, mas eu posso. E o meu corpo, fisicamente, eu ia ficar me sabotando porque ele não ia dar conta. Ele não ia conseguir. Mas quando eu assumi isso pra mim, eu entendi o porquê fez sentido voltar a tomar meu remédio. Fez sentido adotar exercícios físicos na minha rotina. Fez sentido adotar água, sono. Fez sentido lutar por esses princípios e não negociá-los. Fez sentido, porque eu sabia o que eu estava fazendo. O meu corpo precisa de saúde. Saúde está em exercício, alimentação, sono e remédio. Ponto. Tá nisso daí, tá em eu respeitar os limites do meu corpo. E respeitar os limites não significa limitá-lo, senão saber exatamente onde e como desafiá-lo, para que ele se torne mais resistente. Fazer isso de modo saudável, de modo efetivo, entende?
Então, foi exatamente o que eu passei, o que eu decidi, o que eu percebi dentro daquele hospital. Que eu já não pertencia mais àquele lugar, que aquilo havia sido uma sabotagem, que minha mente e o meu corpo, eles tinham vitalidades diferentes e que eu precisava alinhar essas duas coisas. E, por último, mas não menos importante, aquele lugar eu já não pertencia mais àquele lugar. Portanto, eu estar ali era uma escolha. Era uma escolha. E diante disso, né, como um último aprendizado, mas um outro aprendizado também, mais pra frente, foi de que ser verdadeira é mais importante que ser perfeita. Acho que até vocês devem ter visto no meu último vídeo que foi um recado, né? Uma prévia, um spoiler. Olha, vem vindo um vídeo novo por aí. Eu falei, olha, agora eu estou comprometida a ser verdadeira. Perfeita, a gente busca com o tempo. A gente busca com muito tempo, com a vida. A gente vai buscando isso. E por isso que eu tô aqui hoje, pra abrir isso pra vocês. Porque eu acredito que isso pode ajudar. Isso pode ser útil na vida de quem quer que esteja me assistindo. E você que está aí me assistindo, que chegou até aqui, eu tenho uma metáfora para te deixar aqui como reflexão de tudo que foi dito aqui. As imperfeições são os que nos tornam únicos. Exatamente como as asas de uma borboleta. A borboleta nasce lagarta, em algum momento ela percebe a necessidade de mudança, ela pode ser maior, ela pode ser melhor, e aí ela busca a metamorfose. E ela passa por aquele processo desconfortável até ela desabrochar uma borboleta. E você já reparou nas asas de uma borboleta que o que torna ela mais bela são as suas imperfeições? Porque aqueles riscos, aquelas cores, elas têm assimetrias nelas. E as borboletas são os animais mais admirados no jardim. Então, fique aqui a dica, a reflexão para você. Cuidado. Você está lutando ou se sabotando no seu desconforto? Até a próxima.